Eu tenho sentido muito à vontade realmente estando aqui com os irmãos e às vezes realmente coisas que se passaram, a minha memória está começando a ficar fraca, né? O irmão, esqueci, eu não sei o nome do irmão mesmo. Mariano. Irmão Mariano falando sobre, ficando agora aposentado, né? E então ele pensou que entrou na terceira idade, que eles dizem, né? Mas a terceira idade não é por uma idade. Tem alguns que têm 65 e já estão fortes, não é verdade? Tem outros com 65 já estão capengando, né? Mas a terceira idade não é 80, não é 70, não é 65. Mas é quando você agacha para pegar alguma coisa no chão, aí você fica agachado olhando, você tem outra coisa para pegar para economizar agachado, né? Quando você chegar aí, você está na terceira idade. Ô pastor, então eu já estou antes do tempo, né? Irmãos, eu dou graças a Deus por estar aqui com vocês. Quero agradecer os irmãos pelo privilégio que vocês têm dado de poder estar com os irmãos. E realmente hoje foi uma grande bênção de nós podermos estar de manhã e agora à noite. Eu cheguei lá em casa, tinha realmente tinha mais de 17, acho que eram umas 20 pessoas em casa, porque era, como eu falei para os irmãos, era o último domingo dos seminaristas, e uma estava fazendo aniversário, tinha lá um banquete, né? E foi muito gostoso, porque os meus filhos estavam lá, as netinhas estavam lá, né? Aí você sabe, né? Avô é só quem é avô, né? Eu criticava os avós. Eu falava, gente, aqueles avós ficam tudo babando, parecem uns corujas, né? Agora eu estou indo lá, fazendo o mesmo que as avós fazem, né? Por isso só espera chegar lá, não adianta, só quando você chegar lá que você vai entender exatamente isso, né? E eu quero agradecer aos irmãos pelo seu amor, pelo seu carinho, e nós queremos realmente continuar lembrando essa igreja. Vamos orar por vocês, que Deus esteja guiando as suas vidas. Eu quero abrir minha Bíblia. Uma coisa que eu acho interessante é quando a gente pega o relógio. Já viu o pregador quando pega o relógio, coloca o relógio assim, né? Já viu isso, né? Sabe o que significa, né? Não significa nada, né? Só coloca aqui para dizer, opa, ele vai terminar na hora, né? O pastor Baldir não deu uma hora. Eu não sou de falar muito, né? Eu não sei, todo mundo fala que eu falo demais, mas eu não falo muito, né? Mas eu gostaria hoje de concentrar em duas partes. Eu vou pregar aquilo que Deus colocou no meu coração e depois eu quero dar um testemunho breve, tá bom? Então, Atos 16, começando o contexto lá no versículo 16, e nós vamos até o versículo 34. Eu sei que você já ouviu, já leu algumas vezes essa passagem, mas é interessante quando você tenta pregar aqui em Atos 16, você quer falar sobre a conversão do carcereiro, e você vê também a sua família ali, a bênção de realmente ter uma família que se converteu, e o tema é família cristã. Nós temos aqui um exemplo clássico de uma família que realmente entregou a vida para o Senhor, né? Mas olha ali, começando o contexto, lá no versículo 16, diz assim, aconteceu, Atos 16, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam
e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Assim que foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É um texto bastante desafiador. É um texto onde nós vemos o poder de Deus se manifestando na vida dos seus servos, e vemos aqui então uma família, a família do carcereiro. E é interessante quando a gente começa a falar sobre uma família cristã. Eu gostaria de, vamos dizer assim, não analisar todo o texto, mas eu gostaria de, dentro desse texto, pensar uma coisa, ou melhor, mais coisas. Nós vamos começar com a primeira. Deus ama as pessoas. E aqui nós temos a expressão do desejo de Deus para as famílias. Primeira coisa que eu vejo aqui, no versículo 31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Primeira coisa, Deus quer famílias no céu. Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. E o desejo de Deus nós podemos ver por todas as escrituras, 2 Pedro 3:9, 1 Timóteo 2:3 e 4, quando Deus desafia, a palavra de Deus desafia para que, de uma maneira individual e também para todos da família, deve crer no Senhor Jesus. Agora, cuidado com a interpretação aqui, né? Algumas pessoas pensam assim: crer no Senhor Jesus, você é o chefe da família, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você creu, sua casa está salva. Tem uma doutrina aí, na teologia da aliança, né, que diz que quase está dizendo: você nasceu numa família cristã, você é salvo. Não. Os judeus pensavam assim, né? Por ser descendentes de Abraão, eles pensavam o quê? Somos salvos por ser descendentes de Abraão. Mas na verdade a frase seria mais ou menos assim: crê no Senhor Jesus tu, e crê no Senhor Jesus a tua casa. Tu e a tua casa devem crer no Senhor Jesus. Não é que se você crer toda a tua casa, toda a sua casa está salva. Você pode olhar na Bíblia, né? Por exemplo, lá em Coríntios, a pergunta que é feita ali, Deus fala assim: como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher, né? Ó mulher, se salvarás o marido. Não, a salvação é individual, não é para toda a família. Deus quer que a família seja salva, mas tem que ser individual, cada pessoa, né? Mas nós temos aqui um membro de uma família implorando ou pedindo, né, para Paulo, dizendo: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Veja a atitude deste homem. No momento, ele ia se suicidar. Sabe por que ele ia se suicidar? Porque naquela época um carcereiro pagava a vida pela vida. Se você deixasse um escapar, você já estava condenado à morte. Falou: já que eu vou morrer mesmo, escapou todo mundo, já vou tirar minha própria vida. Mas pela graça de Deus, nós vemos este homem sendo salvo. E não somente ele, né? Mas toda a sua família. Então Deus quer as famílias no céu, e nós podemos olhar isto aqui. Há outros textos, por exemplo, Lucas 16, quando você lê a respeito do Lázaro e do rico, né? Quando lá fala que aquele homem que foi para o inferno abriu os olhos no lago de fogo,
E ele disse assim: manda que alguém vai falar para os meus irmãos, para eles que não vêm para esse lugar terrível. Ele estava preocupado com a sua família. Mas, então foi dito: olha, eles têm o Velho Testamento, tem Moisés e a lei, que eles ouçam o que a Bíblia diz. É um texto também mostrando aí a questão de uma família. Um estava lá no inferno querendo que os seus não fossem para aquele lugar. Então, em primeiro lugar, Deus quer a família no céu. Já cobrimos o ponto 1. Versículo 34. Quando então aquele homem reconheceu Jesus como seu Salvador, foi pregado a palavra no versículo 32 para ele, para toda a sua casa, eles creram, né? E logo deram frutos, manifestando o seu cuidado com Paulo. Ele lavou-lhe os vergões dos açoites dele e de Silas, e eles foram batizados, e todos os seus. Mas olha um detalhe no versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Primeiro, Deus quer famílias do céu. Segundo, Deus quer o céu na família. Como assim? Minha família não é um céu. Minha família é um inferno, alguns diriam. Mas o desejo de Deus é que a família cristã reine a paz de Deus. Agora, para uma família realmente ter o céu na sua família, não significa que não vai ter problemas. Toda família tem problemas, assim como a igreja. Mas deve ter uma disposição em resolver os problemas de uma maneira bíblica. Cada um deve cumprir o seu papel. Foi lido hoje, né? Lá em Colossenses, falando que os filhos devem obedecer aos pais. A esposa deve ser submissa ao marido. E o marido deve liderar o seu lar sob a direção de Deus. Se cada um coloca-se no seu lugar e cumpre aquilo que Deus mandou, nós vamos ter o céu na família. Não é? Quando um filho adolescente chega para o pai e diz assim: pai, eu quero hoje sair com os meus amigos e ir para tal lugar. O pai diz assim: olha filho, eu amo muito você, mas essas pessoas com quem você quer sair não são o tipo de pessoa que vão levá-lo para o bom caminho. Então eu não quero que você vá. E o filho obediente vai dizer que, bem, Deus disse para obedecer meu pai. Tá bom, pai, o senhor falou, então está falado. Geralmente não é assim, né? Por isso que eu estou falando que o céu na família funciona quando o quê? Um filho fala o quê? Eu vou honrar o meu pai e a minha mãe. Jovens, obedeçam os seus pais. Não é porque ele é seu pai e a sua mãe, eles vão fazer coisas erradas. Eu fiz muitas coisas erradas com meus filhos. Mas a ordem de Deus é para os filhos o quê? Obedecerem o pai e a mãe. Esposa, é fácil submeter ao marido? Não. Mas se tem um marido que ama a Deus, olha, a coisa vai ficar muito mais fácil. Não é verdade? Então, quando você vê nas Escrituras a questão do céu na família, existe cooperação, existe amor, e é interessante, né? Que aqui diz colocar uma mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então Deus quer o céu sim na família, né? O lar deve ser um lugar de paz. O lar deve ser um lugar de propósito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, coisa maravilhosa, quando chega no domingo, você vem para a igreja, pode fechar a sua casa, trazer a chave para cá, porque toda a sua família está aqui. Eu me lembro uma vez que foi feito um concurso na escola dominical, foi chamado concurso da chave. Não sei quanto tempo foi, mas cada família tinha um nome escrito assim, tinha um mural e tinha lá o lugar de pendurar a chave. Falou, família tal, família Almeida, família Souza, família Ferreira, né? Aí colocou a chave lá. Todos a nossa família estão aqui, nossa chave de casa está lá. Isso é maravilhoso, não é? De ver toda a família servindo ao Senhor. Então Deus quer realmente o céu na família. Mas em último lugar, Deus quer as famílias envolvidas na igreja local. Olha, eu fiquei tão desafiado quando eu vi aqui vocês tocando os instrumentos. Tem flauta, tem violão, tem o acordeão, né?
é tão bom ver as pessoas envolvidas. Agora deixe-me dizer um segredo para vocês. Eu arranho o acordeon, mas o meu instrumento predileto é o violão. Quando eu fui para o conservatório, eu peguei o acordeon e eu ia mais cedo para ouvir as aulas de violão. Gostava bem mais do violão do que do acordeon. Eu gosto de vários instrumentos, mas o violão é o meu instrumento predileto, né? Mas quando eu vi aqui, ó, o violão tocado, né? Ver o acordeon, ver as flautas, ver o piano, né? Eu olho assim e vejo a alegria que os pais têm de ver os seus filhos envolvidos, né? Ou até alguns adultos aqui também, né? É tão bom ver os adultos tocando na igreja. E quando a igreja local, quando a família está envolvida na igreja local, porque a igreja é formada de famílias, nós vamos ver assim também o esforço que deve ter. Por exemplo, foi lido agora, né, que a mulher vai ganhar o marido sem palavra alguma. E fala que o marido deve olhar para a esposa e ter ela como um vaso mais frágil. Se não tratar assim, as suas orações serão interrompidas. Sabe, esse negócio de a mulher falar assim, é muito difícil ser submissa, porque o meu marido não me trata como a Bíblia manda que ele trata. Olha, se o seu marido não trata como você deve ser tratada, as orações dele estão sendo interrompidas. Não é a sua não, mas é a dele, né? Eu vejo assim a sabedoria de Deus, né? A hierarquia dentro do lar. O homem é o líder do lar, mas ele não lidera com a autoridade de um tirano. Pelo contrário, ele lidera com amor. E o marido que ama Deus, ele vai ouvir a esposa, ele vai trabalhar, ele vai amá-la, e fica mais fácil para a esposa ser submissa assim, né? Mas eu sei que há casos difíceis, muitas vezes o marido não é crente, e aí é outra situação. Mas sabe de uma coisa? Como é que a mulher ganha o marido? Não é para pregar para ele? Sem palavra alguma. Sem palavra alguma. E Deus está trabalhando no coração dele. Quero dizer uma palavra para você que tem um marido descrente, ou tem a esposa descrente, eu não sei. Aquilo que ele fala, ou que ela fala, muitas vezes não é verdade. Pode ser que ele fala assim, já vai lá para a igreja de novo, e às vezes ele pode demonstrar até uma certa raiva, mas lá no coração, o seu testemunho está sendo cravado lá como uma espada no coração dele. Seja submissa. Um dia Deus vai usá-lo para ganhar ele para Cristo. Então, lembra uma coisa, Deus quer a família envolvida na igreja local. E você vê uma ordem aqui interessante, né? Versículo 31, creu no Senhor Jesus. Versículo 33, foi batizado, agregando-se então à igreja local. E aí então comunhão, frequência aos cultos, testemunho familiar dentro e fora, o trabalho na igreja, o envolvimento. Não é para ser um espectador. Deus salvou-nos para nós sermos participantes na igreja local. Olha, se você se sente um espectador da igreja, fala assim, pastor, dá alguma coisa para eu fazer. Olha, tem muitas coisas para fazer. Tem muitas coisas. E você pode realmente contribuir para o desenvolvimento da igreja local. Mas sem dúvida, né, Deus conhece o nosso coração e nós como famílias devemos estar envolvidos de todo o nosso coração na igreja local. E esse é um excelente tema. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até quando Jesus voltar, vamos servir ao Senhor. Quando eu era criança, os meus pais se converteram na roça. O pai tocava lavoura de café lá entre Londrina e Bela Vista do Paraíso. E o pai trabalhava de sol a sol. E as minhas irmãs, uma adolescente, outra jovem, de sol a sol. Eu e meu irmão caçando lagarto, matando passarinho com estilingue, armando arapucas e fazendo todas aquelas coisas. Não éramos crianças, não tínhamos forças para isso. Mas quando o pai se converteu, a nossa família foi transformada pelo poder de Deus. Um homem sem estudos, apenas no 3º ano primário, um homem que não tinha habilidades, um trabalhador rural, que só sabia capinar e cuidar do mato, né, e das plantações. O pai se convertendo e a mãe
eles nos levavam todos os domingos para a igreja. Como eu falei ontem, nós andávamos 12 quilômetros a pé e nós íamos para a igreja e nós servimos ao Senhor, ali em Bela Vista do Paraíso. Mas as coisas mudaram quando mudamos para a cidade, melhorou um pouco. Depois nós mudamos para Londrina, cidade maior, né? Segundo aqui do estado. E então, quando chegou em Londrina, meu pai foi trabalhar na pedreira de um irmão da 5ª Igreja Batista, lá em Londrina, Igreja da Vila Casone, em Londrina. Então, o pai trabalhava nessa pedreira, mas ele não era pedreiro, ele era quebrador de pedra, marreta, quebrando pedra o dia inteiro. Agora, esse é um serviço difícil, né? Mas o pai fazia esse trabalho, ele tinha um bom testemunho. Eu me lembro, meu pai, quando tinha uns mutirão na igreja, ele subindo lá, pegando telhas e trabalhando, estava envolvido com a igreja local. E foi um grande testemunho para mim. E então o pai trabalhando ali, o dono do pedreiro falou assim: olha, seu Benedito, o senhor precisa de um trabalho melhor. Tem um orfanato em Londrina, tinha esse orfanato chamado Lar Batista Paranaense. E nesse orfanato, o senhor pode trabalhar lá, vou arrumar um serviço para o senhor vai trabalhar lá e o senhor vai cuidar das crianças e vai gerenciar lá o trabalho na roça, o trabalho lá. E então, meu pai arrumou esse trabalho melhor, foi para o orfanato. Então nós fomos para o orfanato, pegamos, aqui no Paraná tem uma coisa que não tem nos outros lugares, muito difícil isso. A pessoa pega a sua casa, desmonta a sua casa de madeira e monta em outro lugar. Não sei se faz isso ainda. Faz? Parece que faz isso, né? E foi isso que aconteceu. Levamos a nossa casa para dentro do orfanato. O orfanato era enorme, era maior que o terreno do seminário. Dava uns 2 terrenos daquele do seminário. Era bem grande mesmo. E então fomos morar lá. E eu e meu irmão, minha irmã, uma já era casada e outra trabalhava na casa de uma família. Então nós ficamos no orfanato, mas nós não éramos internos no orfanato. Então as coisas foram desenvolvendo. Pai ia para a igreja, nós íamos para a igreja, as crianças do orfanato eram obrigadas a ir para a igreja, era um lar batista, sustentado pelas igrejas da convenção e também por pessoas dos Estados Unidos. Então, o orfanato estava indo bem, as coisas estavam bem, até que um diretor que entrou lá, ele começou a fazer certas coisas e o orfanato começou a declinar. Mas, quando eu tinha 11 anos, o meu pai, um homem forte, trabalhador da roça, eu cumprimentei um irmão ali que logo sentiu os calos nas mãos dele, não vou dizer quem é, né? Mas o trabalhador que trabalha com coisa pesada, a mão é calejada do trabalho pesado, né? E o pai trabalhava ali e de repente meu pai teve um tipo de uma gripe, uma febre, nunca tinha ido para o hospital. Fim do ano da história, foi para o hospital. Ficou internado. O médico chamou a minha mãe e disse: Dona Maria, o seu Benedito não vai durar nem 3 meses. Ele tem leucemia, câncer no sangue. 1970, época da Copa. E o médico então falou isso para ela. Minha mãe entrou em parafuso, né? Como assim? Um homem forte como este, agora está dizendo que ele vai morrer? Disse: sim, ele tem essa doença. Ele durou 7 dias, faleceu. Então a minha mãe nos internou no orfanato, porque ela não podia cuidar de nós, e nós passamos então a ser internos no orfanato. Eu sempre falo, quando dou meu testemunho, que esse é um capítulo à parte, porque era um orfanato batista, mas as práticas era como uma casa-lar, a antiga FEBEM que tem em São Paulo, né? Era terrível, era terrível. Eram coisas que eu nem gosto de dizer o que eu vi ali. Então, as coisas foram acontecendo, nós íamos para a igreja, e quando eu tinha aí, né, perto dessa idade, eu fiz uma decisão. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Saí do meu lugar, junto com as outras crianças, fomos para frente. O pastor fez uma classe de batismo e nós fomos batizados, ficamos membros da 5ª Igreja Batista em Londrina. Mas o orfanato foi declinando, então nós vimos todas aquelas coisas e decidimos entregar tudo o que acontecia ali para o presidente da junta, que era aqui do Paraná,
para que ele soubesse o que acontecia ali. Findando o orfanato, dissolveu-se. Minha mãe casou-se com um pai, minha mãe ficou viva uns 2 anos, casou-se com um pai de uma das crianças do orfanato e foi morar em São Paulo. E daí então, nós fomos para São Paulo. Chegando em São Paulo, o pastor Robert Jones estava começando a igreja lá em Diadema. E então nós saímos daqui de Londrina, fomos para São Paulo, e chegando em São Paulo, logo nós agregamos a igreja, e receberam uma carta, e eu fiquei membro da igreja. Tinha aí 15 anos, e envolvido com a igreja, sempre, né, na igreja, cantando e tudo, aí nós começamos a participar. Lá pelos 18 anos de idade, então o pastor Robert Jones falou assim: "O Jair, está começando um seminário lá em Curitiba, você não quer ir para o seminário?" Só que eu com 15 anos, 16, 17, 18 anos, eu comecei a ler as escrituras e eu percebi que eu tinha feito uma decisão, mas que eu não era salvo. Eu orava a Deus, falava: "Senhor, me mostra quem eu sou." Mas muitas vezes nem acabava de orar e Deus conhecia que eu não conhecia Jesus como meu Salvador realmente. Mas eu era membro da igreja. Então eu estava muito insatisfeito na minha juventude, eu tinha grandes conflitos, falta de paz no coração, e eu falei: "Pastor Robert Jones, quando que vai começar o seminário?" "No ano que vem, 79. Falei: "Vou para o seminário." Olha, gente, pensava que o seminário é igual acampamento, né? Para jogar bola, sempre gostei de jogar bola. Chega no seminário, Bíblia de manhã, Bíblia à tarde, Bíblia à noite, né? Se Deus estava falando no meu coração, quando chegou no seminário, então, foi muito mais forte, né? Estudando as doutrina das últimas coisas, lendo o livro do Apocalipse, eu ficava medroso. O que é isso? Dentro do seminário, eu tentei fazer a minha decisão. Eu sabia que eu precisava aceitar Jesus como Salvador. Mas eu era membro da igreja, sustentado pela igreja, e eu disse: "Bem, eu vou aceitar Jesus." Entrei lá numa sala e fiz uma oração. Disse: "Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. Estou sentindo aqui nesse lugar, ainda não tenho a paz do Senhor, porque de fato eu não conheço o Senhor. Mas eu quero confessar Jesus Cristo como meu Salvador. Mas, ó Senhor, fica entre eu e o Senhor. Não vou dizer nada para ninguém." Não tem jeito. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: "Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, será salvo. Com o coração creres e com a boca confessa a respeito da salvação." E passou o 1º, 2º, 3º, 4º ano. Formei no seminário. Se eu formei no seminário, não era para exercer a contabilidade, era para ser pastor, né? Daí então veio um convite para ir lá para Cubatão. Falei: "Opa, estou dentro, vou trabalhar como pastor em Cubatão." Irmãos, eu fui para Cubatão, peguei uma igreja que estava quase fechando, e algo aconteceu. Eu peguei a Bíblia e preguei tudo que eu aprendi no seminário. Pegava as mensagens da capela, pregava para os crentes. Não preguei heresia porque eu aprendi a palavra de Deus, né? Preguei lá em Cubatão, pessoas aceitaram Jesus. Quando eu fazia o apelo que pessoas vinham à frente, eu digo para os irmãos, o Espírito Santo sussurrava no meu coração, como que dizendo assim: "Você é que devia estar ali." E eu senti um peso muito grande. Eu não sei como eu não morri do coração. E foram 2 anos e 3 meses em Cubatão. O pastor Citrim, inclusive, visitou naquela época lá, né? Nós conhecemos já há muito tempo, né? Um grande amigo. E nós estávamos ali e eu não tinha paz no meu coração. Eu digo para vocês, se alguém não conhece Jesus, você pode frequentar a igreja, você pode cantar no coral, você pode aprender um instrumento, você pode pregar, você pode ensinar, mas se uma pessoa não foi salva de fato, não entregou a vida dela de todo o coração para o Senhor, não tem jeito de ter paz no coração. Um dia eu peguei a minha Bíblia e eu estava preparando para o Instituto Bíblico que tínhamos na igreja, e era a doutrina do homem e dos anjos.
E ali então o autor levou para Gênesis, quando fala sobre a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Comentou os dois primeiros, depois começou a falar sobre a soberba da vida. E uma frase que eu tenho até hoje grifada neste livro, que eu tenho até hoje, do Instituto Bíblico Brasileiro, diz que o problema do homem é que ele quer demonstrar ou ser aquilo que ele não é. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquilo tocou o meu coração. Meu maior desejo era ser um pastor crente. E eu não era. Quando eu abria a minha vida para Deus, ou quando eu orava e dizia, ó Deus, me mostra quem eu sou, eu sabia que eu era perdido pecador. Porque a decisão quando eu fiz quando criança, foi só uma decisão porque os outros também foram para frente. Não foi uma conversão. Então, eu comecei a orar, lá na minha casa. E eu disse, Senhor, de fato, só o Senhor conhece o meu coração. Eu tenho sido um hipócrita, um mentiroso. Tenho vivido uma vida falsa. Quantas pessoas me têm como um crente, como um pastor, e eu nem conheço o Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o meu coração. E eu quero, neste momento, receber o Senhor Jesus como meu Salvador. E ó Deus, eu sei que o Senhor pode me salvar. Se o Senhor me salvar, eu vou em todos os lugares que o Senhor quiser contar dessa salvação que o Senhor está me dando agora. Olha, eu não sei precisar tempo, era perto da hora do almoço. Deus tinha tirado a minha esposa aquele dia, ela nunca saía sem mim, nunca. Aquele dia, a cunhada da Eneida, a Ana, chamou ela para fazer uma compra lá em Cubatão, e eu fiquei sozinho estudando. Aquele dia, eu ali na cozinha da minha casa, estudando a palavra de Deus, Deus tocou o meu coração, e eu disse, Senhor, eu estou pronto para dizer para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. Quando ela chegou, o carro chegou, e a Ana foi embora, abriu o portão, ela abriu a porta, e eu disse para ela, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Tinha chorado muito, meus olhos estavam vermelhos, e ainda ela fez uma pergunta, ela disse, não conta isso no seu testemunho. Eu disse, não aconteceu, não adianta, eu tenho que contar. Eu disse, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Naqueles dias estávamos a inflação altíssima, quase sem dinheiro. Ela disse, recebemos uma oferta? Eu disse, não foi isso, era algo muito maior do que isso. E ela perguntou, quem se converteu? Eu disse para ela, fui eu. Imagina o impacto no coração da minha esposa. O quê? Você, o pastor da igreja? Às vezes títulos é uma coisa que pessoas carregam e é muito pesada. Eu disse, sim, fui eu. Literalmente ela não aguentou ficar sentada, o impacto foi muito grande. E ela falou, como assim? Então eu contei para ela quem era o marido dela. Quem era eu? Mas eu estava tão, sabe, era choro de alegria por sair aquele peso das minhas costas, o peso, aquilo que Jesus disse, o jugo, não é? que uma pessoa carrega. Imagina, sabendo eu sobre a doutrina, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre todas essas coisas. Tem detalhes aí que eu vou deixar para o tempo. Mas naquele dia 14 de março de 1985, lá na minha casa, eu recebi Jesus como Salvador. Quarta-feira, cheguei diante da igreja e contei o testemunho. Sabe, aquele que nasce de novo, ele não fica calado. É igual a criança quando nasce, ela chora, né? Se ela não chora, o médico fica preocupado, né? Porque alguma coisa está errada, né? Eu fui e contei para a igreja. No domingo, a notícia se espalhou pela cidade. Que o pastor da igreja batista se converteu. Domingo à noite a igreja estava cheia.
Tinha igreja de pessoas da convenção, tinha pessoas, amigos, vizinhos, falaram, o que o pastor vai dar um testemunho domingo à noite? Vai, eu falei, eu quero falar de novo. E, irmãos, naquele dia, eu nunca vou esquecer naquele domingo, eu contei para a igreja e eu falei o que é salvação, o que é entrega da vida, o que é aceitar Jesus. E eu contei o que aconteceu comigo. E eu fiz um apelo. Eu não sei se foi 5 ou 6 pessoas vieram à frente, dizendo, nós estamos no mesmo barco. Fomos criados dentro da igreja, eram jovens, maioria, e esses jovens vieram à frente, fizeram a decisão. O ex-pastor da igreja, que era membro da igreja, fez uma classe de batismo para nós e nós fomos batizados, porque a ordem é o que? Crer e depois ser batizado, né? Então eu não era batizado. Eu fui batizado junto com eles e posteriormente eu fui na igreja que eu era membro em Diadema, dei o testemunho, fui no seminário. Eneida foi um que aceitou Jesus também no seminário. E de lá para cá, pastores, seminaristas, pessoas na igreja começaram a examinar o coração e muitos aceitaram Jesus como Salvador, para a glória de Deus. É claro que é um caminho diferente, vamos dizer assim. O normal é a pessoa ouvir o Evangelho, né? Aceitar Jesus, passar pelo batismo, ser batizado, então ficar membro da igreja. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Deus mudou a minha família a partir daquele dia. Sendo salvo em Jesus Cristo, a grande alegria inundou meu coração e da minha esposa. Deus não nos deu nenhum filho enquanto eu não era salvo. Eu dou graças a Deus por isso, que pude criar meus filhos nos caminhos do Senhor. Mas uma coisa que eu sentado no banco, o pastor Nilo pregando, o pastor Jorge pregando, o pastor Ciá, o pastor Wesley, o pastor João Burnett, eu estou citando todos aqueles que foram professores do seminário. Quantas vezes eu quis, dentro da igreja, lá em Portão, ou lá em Atuba, levantar a minha mão e dizer, aqui está um pecador perdido que precisa de reconhecer Jesus como Salvador. Mas sabe o que é que me segurava? O que é que os outros vão dizer? O diabo é muito astuto. O que é que os outros vão dizer? Eu não perguntava o que é que Deus vai dizer, mas a minha preocupação era com as pessoas. E eu conto isto, e eu disse para Deus, Senhor, todos os lugares que o Senhor me der a oportunidade, eu vou contar o que o Senhor fez por mim. Eu vou contar. Por quê? Porque outras pessoas podem estar na mesma situação que eu. É um laço quando alguém é membro da igreja e ela não conhece Jesus de verdade. E daí então ela fica presa. Eu sou membro, eu não posso fazer uma decisão. Pode sim. Deve. Na verdade, a sua preocupação maior deve ser, eu sou salvo mesmo? E eu gostaria de dizer uma palavra, porque quase todos os lugares que eu passei e dei testemunho, causou um impacto em algumas pessoas, e algumas chegaram a dizer, pastor, eu também estou perdido e eu quero aceitar Jesus como Salvador. Muitos fizeram essa decisão. Mas muitas pessoas às vezes têm dúvidas da salvação, porque por um motivo ou outro, e pode ser que ela já aceitou Jesus, mas estando longe de Deus, Satanás logo vai sussurrar trazendo dúvidas, né? Mas quando Deus trabalha no nosso coração, quando o Espírito Santo nos convence, nós só temos uma coisa a fazer, é receber Jesus como Salvador. Ponto. Não importa o que vem depois, mas eu quero acertar a minha vida diante de Deus. Cada pessoa deve ter certeza da sua salvação. Olha, eu não te conheço, né? Há muitas pessoas aqui que talvez é a primeira vez que você está ouvindo isso. Pastor batista regular, batista fundamentalista, que se converteu lá na sua igreja. E talvez Deus tenha falado no seu coração. Lembra que eu mencionei a minha irmã, com 72 anos de idade? Ela aceitou Jesus? A questão é, você tem certeza da vida eterna? O seu nome está escrito no livro da vida? Você é um crente verdadeiro?
Vamos curvar nossas cabeças em oração, vamos orar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos ama. A Tua palavra diz que o Senhor não retarda a Sua promessa, mas o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Ó Deus, o Senhor conhece cada pessoa aqui. Se alguém está na mesma situação que eu estive durante 25 anos, eu peço a Deus, tenha misericórdia e salve pela Tua graça e Tua misericórdia. Senhor, nós pedimos que o Senhor mesmo que sonda os corações possa dar a coragem vinda do Senhor para aqueles que não conhecem o Senhor. Mas para aquele que é salvo, Deus, que possa realmente se regozijar nesta salvação que o Senhor deu. E todos os dias ser grato ao Senhor e viver cada momento para o Senhor. Ainda com a sua cabeça baixa, seus olhos fechados, não é diante de mim, não é diante do pastor Valdir, ou apenas diante da igreja, mas é diante de Deus. Eu faço esta pergunta: se Jesus Cristo voltar agora, e Ele pode voltar porque todas as profecias já foram cumpridas a respeito da sua volta, mas se Jesus voltar hoje, você vai ser arrebatado? Se você não tem esta certeza, se você tem dúvidas, ou se você tem certeza que você nunca foi salvo, você quer fazer isso hoje diante de Deus? Você teria coragem de deixar o seu lugar e vir aqui à frente e ficar ao meu lado? Fale com Deus, examine o seu coração. Deus tem te dado uma oportunidade muito grande hoje. E se você não tem Jesus, eu convido você a vir aqui ficar ao meu lado. Talvez você tenha reconhecido o seu estado e você gostaria de contar aos outros que você recebeu Jesus. Também quero te dar essa oportunidade para você vir aqui à frente e dizer assim: eu quero que todos saibam que eu recebi o Senhor Jesus na minha vida, ainda hoje. Quer vir? Vamos orar. Senhor, antes de terminar esta oração, nós queremos te louvar pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor para conosco. Só o Senhor conhece os corações. E nós queremos, ó Deus, realmente louvar o Senhor por esta vida que está aqui à frente, que realmente fez a sua decisão e hoje quer que todos saibam que ela confiou no Senhor Jesus como seu Salvador. Abençoe, dá para ela o crescimento, o desenvolvimento na fé e que ela vai ser uma grande bênção para a sua família e para esta igreja. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bianca, que Deus te abençoe. Tá? Deus deu a coragem para ela para vir falar hoje de manhã comigo e ela realmente entregou a sua vida para Cristo. Então eu gostaria de dizer, olha, se ainda paira qualquer dúvida, não deixe para amanhã, faz isso enquanto é tempo. Bom, pode ser. Deus te abençoe. Então, eu quero terminar realmente este tempo com os irmãos hoje, né, dizendo que a família cristã é uma família que realmente serve ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, continue firme, servindo ao Senhor todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe. Pastor Valdir, obrigado pelo privilégio. Igreja, que Deus abençoe cada um.